Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de quién, de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Olá, amigos do blog charutos.com. É com grande honra que recebemos aqui Habano Sommelier, melhor Habano Sommelier do mundo. Acabou de ganhar aqui o prêmio, né? O Campeonato Mundial em Cuba, no último Festival de Habano, 17º Festival de Habano. Walter Sais brasileiro, palmas, auditório. Palmas, muito obrigado. Walter, um grande prazer, querido. Obrigado por estar aqui nos nossos estúdios luxuosos. Assim, fantástico, né? Um ar-condicionado, né? Ele deu uma caída aqui, é conta da Eletropaulo, né? Mas de resto tá tudo tranquilo. Walter, eu quero fazer um programa. Vai ser um pouquinho longo, mas vamos lá. Falar desse charuto que você trouxe pra gente degustar, com a harmonização que eu propus aqui, e depois você me falar o Kikatsu, que é um Habano Sommelier. Maravilha. Como que funciona, como são as fases, as dificuldades que você teve, os seus competidores. Então vamos lá, o que a gente vai fumar hoje, Walter? Explica pro pessoal aqui. Vai falando, vou mostrar aqui. Vamos fumar o lançamento, que é o Romeu e Julieta em Errados. Foi lançado esse ano 2015. Foi lançado na primeira noite, a Noite de Bem-vinda, a noite de bem-vinda aí do noite inicial em Cuba do Festival de Habano. É um charuto que ele é tem um vitolar, ele é um pirâmide de 52 de cepo por 156 milímetros de longitude, de comprimento. E ele é um charuto que ele é enrado porque ele foi feito em agosto, ele foi envasado, melhor assim, em agosto de 2008. E está envasado desde 2008 até hoje, então são 7 anos. Ele ficou na caixa? Então eles fizeram o charuto. Deixaram em caixa durante os 7 anos. Caixa original? Original. A caixa que é vendida é a caixa que ficou envelhecida? A mesma caixa. Fica zoada ou não? Não, não fica. Só que eles não fileteiam a caixa. Tá. Então a caixa não está fileteada, a caixa está no seu formato original, pura madeira. Os charutos ficam ali, tampados, envelhecendo. Perfeito. É uma inovação, porque até então nós tínhamos os Gran Reservas, né? Que a condição do Gran Reserva são 5 anos de envelhecimento da matéria-prima das folhas antes do torcido, onde torceu o charuto. Esse aqui não. Ele foi primeiro torcido e envasado em 2008 e aí 7 anos aí envelhecendo. Tá. O que vai trazer algo pleno aí em nariz, em boca. Vamos fumar? A gente vai falando o que acontece? Vamos lá. Aqui em aroma a frio, eu acho que qualquer charuto um pouco mais envelhecido, ele perde um pouco do aroma frio, né, Walter? Eu não vejo muito aroma aqui, além de tabaco. Eu vejo aroma de tabaco e ele tem... Eu geralmente utilizo aquela técnica. Sim. Interessante, bastante tabaco, aroma bastante tabaco e couro, né? Bastante tabaco, defumado, né? Café eu não peguei. Eu sinto um leve toque de tostado, mas bem ligeiro, porque são 8 anos de envelhecimento, você vai ver que em boca ele tá altamente, o Romeu e Julieta ele já é uma fortaleza bonito, né? média. E muito bonito, né? Tá. E a segunda anilha é muito linda, uma anilha característica que a gente tem, essas anilhas pontilhadas, né? Sim. A gente tem das edições limitadas, né? Sim. Vamos acender esse cara? Vamos acender. Eu vou falar o que eu escolhi para fazer essa harmonização. Aqui eu peguei um single malt, um Scotch. Pessoal, me ferrei. Não, peraí, tem outra aqui. Pronto. Eu peguei um single malt, um Glenlivet, 16 anos, chamado Nadurra. Nadurra na língua galesa lá deles significa natural. Ele é um whisky que ele é envelhecido 16 anos em barricas de carvalho americano novas. Geralmente o whisky ele pega barricas de segundo uso, né, que já foram usadas, e vão usar para envelhecer aí os seus whiskies. E esse whisky, ele é barrica nova, 100% nova, americana. O que eu acho que a força dele vai cair muito bem com esse charuto que é envelhecido. E por ser envelhecido ele vai ter aí notas terciárias, né, Val? Eu vejo assim, que esse whisky deve ser muito complexo em boca. A gente vai provar ele agora. Como esse charuto, ele é muito complexo. Você até encontra uma certa dificuldade de individualizar os aromas, de tão assim ligados e interligados que eles já estão. Tá. Mas é uma coisa fenomenal, você vai sentir agora em boca. O que eu fiquei impressionado com esse charuto, no tiro que eu dei nele a frio, é o fluxo. Eu fiz Fluxo. E quando eu fumo um torpedo, eu gosto de furar um pouquinho, ó lá. Mostra o seu e mostra o meu. Aqui, ó. Põe a contar. Ó lá. Os dois, né? Eu fiz aqui um corte muito pequenininho, você fez um corte maior. Eu gosto do torpedo fazer 2 cortes sempre, porque eu acho que ele concentra mais
Isso é de gosto, né? Ah, Não tô falando sim. que é o certo ou errado. Ele é o que esse eu gosto de menor fazer. ele concentra mais. Ele logicamente. concentra mais, quando chega na metade eu dou mais um corte e ele abre. Tá. Já no corte pequeno ele já veio bastante, eu senti bastante fluxo nele. Eu Pessoal, geralmente esse é dou o whisky, esse. que eu acabei não mostrando, eu falei dele pra caramba. Sim. Acabei não mostrando. Esse é o whisky, né? Porque Esse tá é o fenomenal. whisky. E esse cara aqui, vocês podem ver a diferença de cor dele para qualquer outro whisky. Ele é um whisky, ele tem uma coloração mais clara, né? Sim. Eu acho que até por conta das barricas de primeiro uso americana, né? Esse whisky não é Eu caro. olha, Whisky em boca. de $70 o litro, fora. É legal falar como nós estamos também harmonizando A hoje, gente né? está fazendo o seguinte, a gente está com uma taça de degustação de whisky, que essa é a melhor taça que existe, é uma taça quase em gota, né? Essa tacinha aqui, tá? É uma taça que ela concentra muitos aromas, é que nem uma taça de vinho Borgonha, ela concentra, ela é bojuda embaixo e ela fecha em cima para concentrar o aroma. Eu coloquei aqui um gelo de água mineral, uma pedra pequena, e uma colherzinha de água mineral. Temperatura ambiente. Por que isso? O gelo ele vai ajudar o whisky a mascarar o seu álcool, que é importante para o envelhecimento, mas para a gente não é muito agradável que nem uma cerveja quente, Sim. um whisky quente, por isso que põe o gelo. E a água para aflorar todos os aromas minerais desse whisky. A água mineral, temperatura ambiente, aflora todos os minerais que ficam aí quietinhos na gavetinha. É importante mencionar que é a primeira vez que eu faço a degustação de um whisky nesse formato. O que você achou? Com gelo e água. Eu sempre faço a degustação dele puro, sem adição de nada. Ele fica muito mais concentrado, muito alcoólico. Difícil muitas vezes de você sentir os aromas, então é algo também muito forte. Agora esse formato aqui é espetacular. Se bem que os cursos que eu fiz sobre vinhos e destilados, que chamam Wine and Spirits Education Trust, é de praxe quando você vai provar um destilado, Você colocar adicionado um pouquinho da água. Água, sim. Porque a água ela vai aflorar todos. Ela abre um pouco, ela libera abre um os pouco os aromas ésteres e tudo isso. e ela dá uma amenizada no álcool. Então você vai provar 200 destilados num dia, se você não misturar com água, você não vai conseguir provar. Lógico, numa quantidade. E você vai ficar bêbado, porque a boca e a língua, eles absorvem Vão o captar. álcool. Ele vai captar, por mais que você cuspa as amostras. Mas a gente está falando aqui desse charuto. Roteiro, fantástico. Cara, penso que fenomenal aqui, um maridaje perfeito. Fenomenal, perfeito, né? Perfeito. Thomas Zimmer, no Sommelier 2016, essa Walter, eu fiquei muito feliz com Vou te treinar, essa hein? maridade. Vou te treinar, Com o maior prazer. Vamos que vamos, Brasil. vou treinar. Vai, Corinthians, é nóis. Não, Corinthians não, vai Não, São Corinthians Paulo, não. pô. Aí não ferra tudo. Né? São Paulo, vamos Aí deixar vão os achar times- que é vamos deixar- casal aqui, Vamos né? deixar os times de Pois não, lado, senhor. né? E vamos falar de Algum algo... comentário? A plateia quer fazer algum comentário, por favor? Só explica que esses charutos, na verdade, eles pegaram essas caixas e não puseram no mercado do jeito que estava. Porque, assim, conheço pessoal que vai ler o blog. O pessoal, a primeira coisa, fala, pô, pera aí, o charuto tá envelhecido, então. Tá velho, tirou da caixa? Pois não, os caras tiraram eles da caixa, fizeram uma reumidificação desse charuto, Sim, uma nossa, revisado. uma revisada, Sim, carimbaram, isso é importante. tá? Até pra ver porque- se a coloração Tenho de certeza que cada os caras vão cor chegar e falar, então, conferiu. peraí, então por que eu tô pagando o O charuto povo que, tá- que vê o blog, eles são... Chatos. Então vamos Não, explicar. não, vamos mas- explicar. O pessoal não conhece, às não vezes o conhece pessoal não muito, né? entende. Isso. Tá certo. Então vamos explicar exatamente Ele como não foi é feito. Podemos fundo falar aí, Bruno? envelhecido, ele é o charuto envelhecido. Isso, é o Diferente das Isso. edições limitadas. Isso é importante, porque o que acontece? Sempre que você faz uma edição limitada, né, e você faz um gran reserva, uma edição limitada, o mínimo são 2 anos de envelhecimento de todas as folhas desse charuto, ou seja, capote, capa, tripa, tudo. Posso fazer um adendo? Mínimo de 2 As anos. hein? folhas separadas. As folhas em grandes taxas, você vai, né? vai anerrar em folhas que vai ficar dentro de terços as capas e pacas as folhas de tripa e capote. Ou seja, vamos chamar de taxa, né? Sim, pra quem não taxa. tá entendendo, em taxas ali, só que Grandes terços, pacotes. que é aquela palma real, palmeira, as capas e tudo mais. Então vão ficar em 2 anos envelhecendo as folhas, antes de torcer, antes de enrolar o charuto. Um reserva é um mínimo de 3 anos e um gran reserva um mínimo de 5 anos de envelhecimento das folhas antes de torcer o charuto. Esse aqui não. Ele sofreu o processo normal de elaboração, de cura, de fermentação das folhas. Já foi torcido sem nenhum critério de 2 anos, ou 3 ou 5, do edição limitada, ano. reserva ou gran reserva. Normal, processo normal de envelhecimento. Foi torcido. Este aqui que nós estamos falando especificamente em agosto de 2008.
Tá? Ele foi torcido, foi envasado em agosto de 2008. Encaixotado, Foi colocado em caixas, nas caixas que nós hoje conhecemos, e foi armazenado nestas caixas em 2008. E aí ele ficou até 2015, em que 2014 para 2015 eles passaram por um processo de revisão, porque logicamente alguns charutos nesse processo de envelhecimento pode ter sofrido algum processo complexo de É um envelhecimento. produto natural. É um produto natural. Então, logicamente, os revisores passaram charuto a charuto, isso consta das caixas que serão ao mercado. Toda a caixa está um carimbo de revisado atrás e tem o selo de quando a caixa foi envasada, que foi 2008. E ele fez o que? Envelhecimento do charuto em si. O charuto já torcido, já enrolado, envelheceu. Ou seja, é uma novidade. A Habanos SA, ou seja, os charutos cubanos que é distribuído pela Habanos SA, nunca passou por um processo desse. É uma inovação envelhecer o charuto já torcido. Senhores, isso nada mais nada menos é o que eu sempre defendo nos vídeos. Envelheça bons tabacos. A Habanos fez pra você o que você não fez na sua casa. Sim. Envelheceu o tabaco na sua caixa. Sim. Você não tem espaço na sua caixa de envelhecer uma muitas duas vezes caixas? paciência, né? Você compra uma Paciência. caixa e fala, eu vou deixar envelhecendo 2, 3 anos. Fica uma semana. No terceiro ano você pega um, depois... Nada, não dura um mês. Não dura um mês, o cara já tá Eu bem, envelheço tá os meus, fumando. hein? Em casa Eu também envelheço os envelheço. Eu meus. gosto muito de envelhecer porque o resultado é esse. Você vai comprar um pirâmide da Romeo e Julieta hoje em Cuba, você vai pagar o quê? 7 cookies? Você vai pagar, acho que de 7 a 10, hein? De 7 a 10. Sim. Você vai envelhecer esse charuto na sua caixa 7 cookies. 5 anos, tá? Sim. Esse aqui são 7. Esse aqui são 7 anos de 7 envelhecimento e vale 14 cookies, 15 cookies. Vale 14 343 a caixa com 25. Então vai Bom, dar por 10, vai dar uns 14 cookies. Uns 14 Isso aí. cookies o charuto. Ou seja, o cara ele gastou basicamente um cookie por Isso ano aí, para 7 guardar. pra 14. Ele te cobrou um cookie por ano para guardar. Você Um pode cookie muito que bem, convertido é $1. Um É cookie custa $1 $1 e aproximadamente. Lá eles... 80 centavos de euro. O cara ele te cobrou para guardar um charuto para você e revisou esse charuto, então você não vai ter perda. Eu acho uma grande sacada nos tempos de hoje, no nosso dia a dia. Quem hoje tem gabinete em casa? Eu tenho, você eu tem. tenho. Mas, pô, Mas é muito quem difícil. que tem um É gabinete muito difícil. grande que envelhece Nem 1% tabaco? das pessoas Nem 1% que das pessoas. desfrutam de charuto. Então isso aqui é uma possibilidade que você tem de você entrar numa tabacaria, pegar um charuto envelhecido e fumar e saber que o charuto vai estar bom. Vai estar Algo excepcional. inclusive fenomenal. Esse aqui tá Quem excepcional. faz isso, que eu conheço e que eu acho, como diria os cubanos, de um grande carajo, é a Gerard de Geneve, que é uma tabacaria que sim, sim, envelhece os puros e fala: ah, eu quero um Monte Cristo número 4. O cara vai Vintage falar assim: 2000, você quer envelhecido, você quer novo, como que você gosta do charuto? Isso é fenomenal. Isso para mim Isso é é um único, serviço inclusive. de charuto, isso é único, isso não existe no mundo. Não. Que eu conheço só tem na Gerard de Geneve, que eu já vi pessoalmente. Tem muita gente que fala que envelhece. Desculpa, tem um outro lugar que faz isso. Inglaterra que é a também, casa, tem em Londres tem um local que eu Londres também, não conheço. eu não conheço os nomes, mas na Alemanha tem a Casa della Habano de Hamburgo que faz isso, Na Alemanha e na Casa della Habano de Berlim também. Os caras são uns aficionados assim. O alemão tem muita paciência, né? O alemão é um cara que come quietinho, né? É um mineirinho, né? Eu diria que o inglês ainda é mais... O inglês é esturrão, né? Ele gosta de gastar. Ele é redondo, né? ele é quadrado. Ele é redondo e quadrado ao mesmo tempo, é uma junção do Sabe redondo quanto com o custa o quadrado. charuto Né? na Inglaterra? Eu vi o preço essa semana. Não. 27 libras. Então. Não, 27 libras. esse charuto lição vai de chegar São no Paulo. Brasil... A mais de 100 reais. Mais 100 reais. Mais de 100 reais. Mas, Não, vale, com certeza mais 100 reais. mas vale cada centavo, gente. Vale. Ficou legal com Ficou isso? Você ficou gostou? fenomenal. Porque o Romeo e Julieta, fortaleza média. Então nós temos assim 5 níveis de fortaleza oficial. Suave, suave a média, média forte e forte. Então o Romeo e Julieta, dentro do seu leque de habanos, todas as vitolas de Romeo e Julieta é médio. Fortaleza média. Esse charuto aqui, ele tá um médio diferenciado. Mas né? me tira Porque, uma dúvida. Com o envelhecimento pode mudar a fortaleza? na minha opinião, muda a fortaleza. Também Na acho. minha opinião. Eu gosto de seguir, eu sou um cara, como a gente tá aqui, eu sou campeão mundial de Habano sommelier e tudo mais, então eu sigo, pra ganhar esse título, você tem que seguir a cartilha, você não pode chegar lá e falar o que você quer. Eu acho que esse Romeo e Julieta, Você tem que falar esse o que aqui eles tá querem médio a e focar, forte. né? Não, o Romeo e Julieta é médio. É. Você fala assim, não, esse aqui em boca tá médio a forte. Que é meu Então subjetivo acabou, também, você né? tá desclassificado, você perdeu o ponto, entendeu? O único charuto que o júri, hoje, ali o júri do Habano Sommelier, Cuba e acho que até o mundo considera, é o siglo VI, que o siglo VI ele é médio
ele fortaleza média, só que ele alcança um médio a forte, mas ele não é. Ele alcança o médio que? a No forte. envelhecimento? Não, ele Não? alcança na sua própria elaboração. Tá. O mundo entende, o mundo dos charuteiros entende que o ciclo sexto, pela sua complexidade, pelo seu cepo 52, um cepo grosso, ele atinge em boca uma fortaleza, não é médio a forte, busca um médio a forte. Tá. Ele não seria um médio puro e simples. Eu sinceramente não concordo. Eu acho que ele busca o médio, ele é médio pra mim. Não, maravilha. E, gente, charutaço, eu acho que ele tem um tamanho perfeito. Muito bem oleosa a capa, né? Nossa. Foi muito bem. E a capa você percebe que ela tá E diferenciada assim, você pelo trouxe, envelhecimento. você trouxe charuto agora de Cuba, ou seja, Fresquinho. ele não deu tempo de falar, o charuto tava seco, ele ficou na minha cava, ele tá ótimo. Não deu tempo, né? Não deu. Muito bom, produto excelente. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Vamos dar uma nota para esse charuto? Que nota você daria para esse Que charuto? nota? Não sei. Agora Eu sempre me dou uma pegou, nota. dá o seguinte, nota. Eu nunca dou nota 10 para um charuto, porque eu acho que o charuto com nota 10 será sempre o próximo, né? Quando alguém me perguntar qual que foi o melhor charuto da sua vida, o próximo. Então vamos brincar em vez de 0 a 10, de 0 a 100? Pode ser. Aí é uma coisa. Mas é uma coisa o do 0 a interessante. 10 que eu faço, por exemplo, esse charuto eu vou dar a nota 9.6, 96. Eu acho que ele é um charuto que ele atinge, eu acho ele superior a Bake, na minha boca, no meu gosto. Eu gosto mais, porque eu gosto de fumo envelhecido. Eu também. Eu gosto de vinho envelhecido. E eu vou dizer assim, eu provei tanto o Romeu e Julieta Añejados como também Monte Cristo, eram duas marcas de charuto Añejados. O Monte Cristo é um Churchill, né, que é um Julieta número 2 em galera, 47 de cepo por 178, então assim, é um charuto que ele tem uma estrutura, uma dimensão diferenciada. Eu fumei os dois. Pra mim, o Romeu e Julieta tá muito melhor que o Monte Cristo, por isso que eu trouxe o Romeu e Julieta. Confere, Marcelão. E pra mim eu dou Marcelão então, acabou de eu vou contar dar de uma Cuba nota também. Então eu vou dar uma nota. Então. Não, Não dei minha nota ainda. Vou explorar o Walter, cara. Só define pela Habanos, que você tá com isso na cabeça, Fortaleza, tipos de Fortaleza. Os charutos hoje, por marca, não precisa definir. Tá. Porque isso é uma coisa que ainda traz muita dúvida ainda pro público do charuto brasileiro. Falar um pouquinho das marcas e das fortalezas? Por exemplo, Isso vai ser Fortaleza, um segundo Habanos. vídeo. Isso vai ser um segundo Que que é vídeo que eu forte? acho que dá pra explorar bastante. O que é Pode ser? forte? Pode ser, pode Partagas, ser. Coíba, aí Tá. vai baixando. Porque tem muita Obrigado, gente que tem noção Marcelo. que Punch ainda tá. E pra Habanos eu sei que não é. Ah, Entendeu? Sim. Perfeito. Isso é uma coisa que deixa bom. muito dúvida. Eu aí. vou falar Dá sua então. nota desse charuto. Então eu vou, cara, eu vou buscar um pouquinho perto do 100, porque esse charuto pra mim tá excepcional. Sabe por que não é 100 pra mim? Ele é um charuto. falar? Por quê? Por que não é 9.9, por exemplo? Porque eu acho que ele poderia ser maior. Tá. Pra mim, inclusive, eu vou justificar um pouquinho, minha nota. Vai daí. Pra mim é o seguinte, por ser um pirâmide, pra mim é um dos formatos que eu entendo como um dos meus formatos preferidos. Um cepo 52 pra mim, complexo em boca, então pra mim fenomenal. E não poderia ser outro formato pra mim pra esse Romeu e Julieta. Tá. Se a gente buscasse um prominente de 4994 muito grande, ou mesmo um Julieta número 2, com 178, então este aqui com 156 milímetros, eu acho que ele mostra rapidinho, ele mostra sem demora os seus 3/3, tá? Então isso pra mim essa dimensão pra mim é uma das perfeitas para esse charuto. E pra mim a nota vai 99. Eu Legal. vou dar 99. Não vou dar o 100 também, eu acho que eu gostei dessa ideia, cara. Mas eu tô quase no 100 pra ele, eu tô quase Tá no no 100. 99. Para ferir isso que o Walter falou, em Cuba, o Romeu acabou. O Monte Cristo não. O Monte Cristo é uma bitola difícil de sair. Até eu ouvi de muita gente da Habanos que foi uma Por causa do tamanho, falta de Marcelo. por causa do tamanho. Tá o tamanho. Talvez teriam que investir no Monte Cristo nesse mesmo formato. Nesse mesmo formato, Porque buscar os dois no esse mesmo sumiu formato. da loja. O Monte Cristo continua na loja. Sim. Não vendeu. O preço é o mesmo? Eu acho que se mudar é 1 ou 2 É um pontos pouquinho mais caro. caro que o Não- Monte Cristo. Mas mesmo assim, entendeu? Mas a gente tem que pensar também nos hábitos mundiais, cada vez mais o fumante, charuto, cigarro, narguilha e cachimbo, ele é tratado com, vamos dizer assim, com uma certa, não vou dizer desrespeito, mas ele é tratado cada vez mais com poucos lugares para você fumar. Sim, Então uma as restrição pessoas muito com a restrição. forte, né? Então a gente pode ver que mudaram um pouco os formatos. A Monte Cristo lançou o Petit número 2, o Petit Churchill. São charutos menores e mais rápidos de ser consumidos. Acho que por conta dessa dinâmica,
os formatos têm sido os menores. Sim. Esse, E eu inclusive, gosto dos charutos maiores, Você porque gosta dos maiores? eu gosto muito de Double Corona, de Churchill. Não sei, eu gosto, é o meu gosto de fumada. Eu acho que uma bebida, ela acompanha Double charuto Corona. inteiro. Pô, Double Corona eu acho Não, é fantástico. fenomenal. Fenomenal, uma puta bitola. Ainda mais um Oi Double Corona. Sim, o Oi Double Corona Você vai é fumar o meu em 2 preferido. horas, você vai fumar um Coaba Salomones, um Coaba Diademas, um Partagás Salomones. Diademas é algo... São charutos. 233 milímetros, né? Então Gente, é um charuto de mais de 20 centímetros. São coisas que, por causa do tamanho, você fuma pouco. Então quando você fuma, você aprecia demais esse charuto e esse momento que você está fumando. Sim. Então se tornam momentos únicos. Voltando para a nossa avaliação desse charuto, eu acho que encerramos por aqui esse charuto. E vamos Sim, falar vamos lá. do Habana Sommelier no próximo bloco. Você tem mais alguma coisa para falar de charuto, Walter? Posso fazer um adendo? Claro, com certeza. Só uma justificativa porque eu não dei os 99 ou 100, tá? Por conta da capa. Ok. A capa, nesse processo de envelhecimento, eu achei a capa tá sedosa, ela tá firme, tá lisa, suave textura também é importante, só que ela não tá tão uniforme, a cor dela é colorada. Nem Então, a cor, nem o preenchimento do fumo, né? Sim. Então, Você acha por que conta se eles- disso que não vai buscar o 100. Agora, pelo fumo em si, pela estrutura, pelo sabor, pelo aroma, pelo peso em boca, pela corpulência, pela robustez, por tudo isso, esse charuto pra mim é 100. Agora me tira uma dúvida Pela capa técnica. eu vou tirar um... Será que, olha eu, brasileiro louco, né? Dizendo pro cubano como faz charuto, né? Mas você acha que se eles enrolassem o charuto inteiro, sem a capa, envelhecesse o tabaco e as folhas de capa separadas e enrolassem depois, ou enrolasse com uma folha nova, uma capa nova, você não acha que daria um resultado melhor na aparência desse charuto? Eu vou assim, dizer uma coisa que é segredo de fábrica, né? Porque a capa não traz aroma, a capa não traz sabor. Vamos do charuto. discutir isso, vamos discutir isso? Vamos, isso eu adoro discutir, hein? Isso é fantástico. Isso eu adoro discutir. Agora, uma curiosidade, isso não é oficial, a Habanas não publicou isso, nem vai publicar, mas ao longo do processo de revisar os charutos ali, para quando ele foi elaborar esses charutos, quando ele foi lançar ao mercado, algumas capas estavam danificadas, o bico aberto. Então o que eles fizeram? Eles tiraram a capa e passaram outra capa em cima. Outra capa nova? Isso, Nova. nova. Tá. Tá? Então assim, por conta dessa questão, que a capa não aporta sabor, não aporta aroma, não aporta, simplesmente dá uma beleza do Habana. Então você está comprando um charutão errado que você corre o a risco de estrutura. ter uma caixa que nem 100% dessa caixa esteja errada. Sim, porque o cubano entende o seguinte, ele chama de ligada. É importante falar um pouquinho. O charuto, ele é feito de basicamente 3 tipos de estrutura de folha. Você tem a folha de capa, que é essa que nós estamos vendo, que ela vai dar o que? A beleza do charuto. Para mim, além da beleza, ela dá outras coisas que a gente vai discutir no outro bloco. Ela tem também, além da folha de capa, a subcapa, que lá chama capote. Então a folha de capote, já são 2, capa e capote. E a folha de tripa, que podem ser no máximo 4. Nós temos volado, que dentro de uma planta de tabaco que atinge até 1,60 m de tripa, tá? 1,60 m, o piso foliar inferior, vamos dividir essa planta em 3 partes. Sim. Parte de baixo é o volado, chama volado, folhas de volado, que ele vai aportar muito mais combustão, a combustão do charuto. A folha de seco, que é do meio, vamos dividir em 3, segunda parte do meio. É aroma, vai aportar muito mais aroma. Não é que não tem combustão também, senão não queima a folha. Todas as folhas. Tem tudo. E todas têm aroma e todas têm sabor. Só que seco, muito mais aroma. Ela aporta a característica principal dela. E lirreiro, a de cima vai aportar o quê? A fortaleza. E, lembrando que tem as duas de cima, que são as coronas, que é a médio tempo. Né? Gente, isso é na mesma planta, tá? Isso na mesma planta. Mesma planta. Então, não é que são volado, espécies seco, diferentes. lirreiro e as duas de cima, médio Médio tempo. Maravilha. Por que nós estamos falando disso? O cubano entende que quando você fuma, o que você vai sentir em boca, eles chamam de ligada. E a ligada não é composta pela capa. A ligada são as folhas de tripa. O que é tripa? Eles pegam volado, seco, lirreiro, médio tempo só vai no bake. Tira, não esquecer um pouco o médio tempo, esse aqui. Vai, volado, seco e lirreiro. Você junta as 3 de acordo com a receita específica desse charuto. E você, blend, né? e você enrola o capote, a folha subcapa, antes da capa. Isso forma o bonte.
O bonte já é a ligada. Dá pra do fumar charuto. aí já? Já dá pra fumar. Tá. Dá pra fumar. Por que que eu já fumei alguns bontes? Por que que não é legal? Porque vai saindo fumaça pelo meio, Sim. porque a capa que veda o charuto de qualquer tipo de aresta que tenha no capote, na subcapa. Então o bonte é a ligada. Então essa eles garantem que foram erradas 7 anos. Perfeito. Então em algumas, uma pequena parte eles colocaram uma capa por conta desses rasgados e tudo mais que aconteceu. Eu teria feito diferente. Eu teria encapado esses charutos, vamos dizer assim, com capas novas. Enfim. Com capas novas. Mas enfim, isso é uma discussão para discutir lá com os nossos De amigos da repente ilha. capas erradas também. Capas alinhadas. Que você só coloca a capa depois. Exatamente. Você Bom, faz. gente, pelo que vocês estão vendo aqui, o nosso amigo aqui é um mestre, professor, chanceler Que isso. na arte. Vamos continuar daqui a pouco com o papo sobre qual que foi o concurso que esse nosso amigo ganhou. E vamos falar da capa, hein? E vamos Se falar aporta da ou não, E vamos falar da capa. Então, até daqui a pouco, já voltamos. Pode fazer a vinheta. Olá, amigos do blog charutos.com, estamos de volta. Ô, maravilha! Maravilha, diretamente do Festival de Labano 2015, 2015. Estamos de volta aqui com o ganhador do Habano Sommelier, né? Grande Campeão honra. mundial, hein? Campeão mundial, uma honra. Que é isso, hein? Brazuca, é nosso, é penta. Enfim, Walter, me explica um pouquinho, eu sou muito leigo nesse assunto, o que consiste o Habano Sommelier? Vou fazer que nem a CPI do Lava Jato, tá? Vou te fazer 3 perguntas e você vai respondendo. O que é o Habano Sommelier? Como que é o processo lá? As provas, o que você tem que fazer, o que tem que demonstrar, a harmonização e para que serve? O que você faz com isso? Ok. Eu posso, antes de falar disso, falar um pouquinho do que você tem que reunir de conhecimento para participar do Querido, Habano me Sommelier. caça e sucaça. Então vamos lá. Manda brasa. Então, o que acontece? Para participar do Habano Sommelier, uma coisa muito importante é você ter muito conhecimento de Habano, logicamente, mas não é de um charuto. Muitas pessoas me perguntam, como é que fez esse campeonato? Quem fuma mais? O que você fez lá? Você fumou muito? Eu falei, cara, você não põe o charuto na boca no campeonato. Mas você tem que saber tudo, exatamente tudo sobre charuto, porque o campeonato em si são 2 fases lá em Cuba, além das fases anteriores. Perfeito. Né, de você se qualificar para estar lá. Foram mais de 12 mil pessoas que participaram, tanto França, Inglaterra, Cuba, são mais de 80 países, que todos os inscritos em cada país que participaram somam 12 mil pessoas, informação de Luz Maria cubana, essa informação é oficial. Mais de 12 mil pessoas inscritas. E em que 9 pessoas são classificadas para esse mundial, que eles chamam de os 9 melhores do mundo. E vão participar. Agora, Então já de você estar entre os 9 já é uma grande honra. isso, eu já estava muito feliz. E o Brasil nunca teve um nunca campeão. antes na história desse país, né? Já diria a Dilma, né? Nunca antes na história desse país foi um brasileiro para final, é isso? Nunca. Já tinha sido alguém classificado? Não, para final não. Tá, Então, aí eu participei dentre esses 9. O que foi uma coisa muito interessante? Essa primeira, são 2 finais, eles chamam de 2 finais, a final de segunda-feira e a grande final. A segunda-feira são os 9, os melhores do mundo que participam ali. É uma prova teórica e uma prova prática. A teórica são 30 questões, em que as perguntas são assim, cabeludas, vamos colocar assim, cabeluda mesmo. Do plantio ao mercado internacional, né? Isso, inclusive do Perfeito. plantio da semente. Tá. Porque você não pega a semente e planta. Você tem que criar a semente. Cuba hoje tem um Germinar, né? Germinar. Você tem um instituto de investigações lá que ele cultiva a semente. E ele fornece a semente para todos os vegueiros, né, os agricultores. Então isso é muito importante. Então a gente lá, para reunir toda essa informação para participar para estar nessa final, eu fui para Cuba já 5 vezes. É importante Então, estar lá, É né? importante estar. Importante. Tem que estar lá. Não Eu adianta vejo assim, só o cara que ler, quer né? ganhar tem que estar lá. Então eu fui para Pinar del Rio, que são as regiões que cultivam o tabaco lá. Fui para Pinar del Rio. Melhor tabaco. O Né? melhor tabaco do mundo está em Pinar, e mais especificamente em Vuelta Barro, que lá Pinar é dividido em Vuelta Barro e Semi-Vuelta. Então tem essas 2 partes, vamos colocar de zonas tabacaleiras dentro da região de Pinar. Tem região de partidos, região de remédios e a região de Vuelta Riba. Vuelta Riba hoje só faz tabaco para picado, cigarro. né? Pra cigarro? cigarro, Tá. picadura e tal. Tá. Eles chamam de fumo picado. Picadura é meio, no Brasil é meio complicado essa Eu palavra. ia fazer uma piada, mas Deixa pra lá. diante do Habano Sommelier que eu vou
continuar em silêncio. E aí o que acontece? Então fui muito para Cuba e conversando com os vegueiros. Deixa eu fazer o plantio com você, deixa eu ver como é que é a folha, como é que você faz a recolecção, a colheita. Sim. Você colhe, então você tem que colher de baixo para cima, não é vou lá colher todas de uma vez, não, você colhe o primeiro nível foliar. Depois de uma semana você volta para colher o segundo nível foliar. Depois de outra semana o outro nível foliar. Ou seja, Então, isso aí é específica. quase física nuclear, né? Não, Isso aí. não, é uma coisa complexa. Então, para entender, segunda-feira você tem uma prova teórica de 30 questões. De 30 questões em que envolve desde o plantio Tá? até toda a etapa de envelhecimento, curação, como é que a folha verde fica marrom. Tá. Então você tem que fazer o processo de envelhecimento. Ou seja, é muito complexo. A Depois você tem que saber harmonização... todas as bebidas, isso é importante também. Tá. Você chega lá, o pessoal fala, eu sei muito de charuto. Tá, e a bebida? Você vai fazer o quê? Porque tem Eu não bebo. Não Já- bebo, já- eu não já bebo ferrou. nada tal. Então você tem que conhecer uísque, conhaque, rum principalmente, que eles fazem Sim. perguntas meio cabeludas de rum ali. Então você tem que saber rum, você tem que saber cachaça, tem que saber todas as bebidas do mundo, tem que saber vinho, muito de vinho. Então eu sou sommelier, como a gente já está falando, sou sommelier formado pela ABS, fiz wine spirits também, não todos os níveis, estou no segundo nível. E fiz Alexandra Corvo, de Alexandra Corvo, vários níveis Ciclo também. das Vinhas. Ciclo das Vinhas, com Dioniso também. Dioniso é muito forte, com o Hermenegildo, o Bruno Hermenegildo é uma pessoa muito boa, que manja muito de vinho. Então eu fiz várias formações com vinhos e destilados e bebidas em geral. Então isso me deu muito conhecimento, muita riqueza. E charuto eu estudei sozinho. Não adianta a gente querer no Brasil buscar um curso de charuto. Não tem. Eu dou aulas de charuto para amigos. Formo um grupo de 10 amigos. Vamos dou, fumar. Cara, vamos fumar e falo de charuto, dou aulas ali prazerosamente. Formar grupos, eu nunca formei grande de 50 pessoas, 20 pessoas profissionalmente, porque é difícil isso. Pronto, eu vou te só fazendo um adendo. Uma vez eu dei uma palestra de charuto para 50 pessoas, foi um desastre. Foi um desastre. Foi um desastre, porque não podia fumar. Então, cara, isso é muito ruim. Aí você junta no auditório, 50 executivos, vamos falar de charuto? Cadê o charuto? Isso, cadê o charuto? Né? É igual a gente falar de comida só olhando o cardápio, né? Fazer um Não test comendo. drive sem andar no carro? Pô, Isso, não não funciona. existe, gente. Isso. Então, charuto eu acho que tem que ser petit comité, você tem que fumar, você tem que estar ali em Isso. contato com a pessoa. Então, vamos resumir. E em resumo, vamos lá, vamos pra prova. Primeiro dia Prova. é o técnico. Prova teórica. Segundo, teórico. Então, Aí teórica ali não- você já sabe se você passou? Não, então ali são 30 perguntas. Você faz a teórica e depois a maridaje. Isso, a todo harmonização. mundo junto, os 9, fazem a prova teórica, que essas 30 perguntas valem 30% da prova, é um ponto cada pergunta, são valem 30 pontos, o Perfeito. total vale 100. Quantos você fez? Eu fiz 29,5, então Boa, eu tive a garoto. maior nota aí da história, que a maior nota até então era 28 da Zudlai, então uma cubana tinha tirado 28, eu tirei 29,5, foi top, né? Isso foi muito bom. E depois, na sequência, eles sorteiam esses 9 e você já sai a ordem de apresentação. Fui o segundo a me apresentar. Essa apresentação, você tem que saber muito essa primeira apresentação, você leva uma proposta de maridaje. Maridaje é uma harmonização É como se fosse entre um a bebida. serviço para um restaurante, é isso? É como você se- vai atender um cliente. Eu diria que é além de um serviço, porque você tem que defender a sua maridaje. Então você tem que defender a sua bebida, saber tudo da bebida, como ela foi produzida, onde ela foi produzida, qual aroma que ela tem em boca, O que em você nariz. escolheu, Walter? Eu escolhi um Mark, então é um Que é um Mark, hein? É um Mark, é um destilado a partir do bagaço da uva. E um Mark que eu escolhi de Romanée Conti. Então, Esse cara não é fraco, né? O cara pegou o vinho mais caro da história, Romanée Conti, que Júlio César passou pela Borgonha e falou assim, aqui é o lugar. Aí Aqui é o lugar. Aí fizeram a Romanée Conti. então basicamente, O que sobra, né? A casca, né? isso. Então os vinhos de Os caras Romanée fazem Conti um destilado, é isso? faz um destilado. Então os vinhos de Romanée Conti são lá vinificados e depois do processo de vinificação, ou seja, o vinho limpo vai com depósito e aí fica o que eles chamam de oierros, ou seja, o bagaço. Esse bagaço é formado pela pele da uva, pela semente, pelo cabinho, estigmas, né? pelos estigmas, ou seja, Isso é pelo- safrado? Importante também falar das lias, que muita gente Sim. fala assim, As leveduras, o né? Mark é o destilado do bagaço, espera só um pouquinho, ali também tem as leveduras, Sim. o final que Sim. restantes do processo de Terra de vinificação. suco também. Tem muita coisa ali. Então esse conjunto ele é destilado e da destilação, ou seja, mediante o álcool que consta ainda na pele, no bagaço, tem álcool ali presente, Açúcar, né, também. tem açúcar, tem álcool, tem muito ácidos ali. Então tudo isso é destilado e aí surge o Mark. Então o Mark de Borgonha, então é o Mark de Borgonha, elaborado pela Romanée Conti, e eu escolhi a safra de 1985. Era a época do quê? Do Alberto Villain? Do Albert de Villaine. 1985, a Albert de Villaine ainda com a Madame Leroy, porque Madame ela Leroy. só saiu em 92. Perfeito. Então 1985 ainda a Madame E Leroy por que também. você escolheu essa bebida? Além da raridade da Isso, bebida, que isso é muito valorizado, né, na banca, né? Primeiro eu busquei, muita gente leva whisky,
Porto, conhaque, rum. né? Tá, e, cara, eu vou buscar uma bebida exótica, então busquei o Mark. Escolhi o Romanée Conti, além de exótica, uma bebida rara, escassa e uma safra que hoje você já não encontra. Uma bebida igual, eu quero tomar um Mark de Romanée Conti 85, tá bom, todo mundo quer. Então, Sim, vai no Burj Arab em Dubai, né? Talvez eles tenham que vender a garrafa. Isso. É. Então, assim, uma coisa assim muito escassa e muito rara, então uma bebida exótica e uma bebida muito boa em boca. Então, uma bebida corpulenta, com muito corpo mesmo, estrutura aromática absurda. Você pega um copo com Marc de Borgonha, você não precisa nem fazer assim, de longe. Você sente algo esplendoroso, assim, nariz e em boca. Então, muito corpo, Então 42% você de queria volume alcoólico. impressionar o júri com a intensidade da bebida. Isso. E com volume alcoólico, 42%. Legal. Não é um volume de 55, 50, mas 42 é um volume. Perfeito. E eu harmonizei com Partagás, ou seja, uma marca clássica. Muito querida pelos cubanos. Muito querida, fundada em 1845 por Dom Jaime Partagás, ou seja, uma marca de tradição, que inclusive, uma coisa muito interessante, essa marca completava em 2015, esse ano, 170 anos. Mas a Partagás e a Ramon Aloni são as marcas mais antigas em funcionamento de Cuba ainda, né? Que continuam funcionando, interessante, Ramon Allones foi fundado em 1837. Mais antiga ainda. E Por Laranhaga, que é a mais antiga dentro é 1834. Então assim, Por Laranhaga é uma coisa fenomenal, a Ramon Allones fenomenal também, Partagás 1845. São as mais antigas mesmo, muita tradição. Então eu peguei um Habano, uma marca de Habano antiga, clássica como Partagás, e peguei, não um Partagás qualquer, vou pegar um Partagás com essa bebida, não. Eu escolhi o Série E número 2, que é um Duque em galera de 54 de seco, um seco grosso, que dá muita complexidade. Você não pegou um charuto caro, né? Geralmente o pessoal, eu vou pegar um Beique, eu vou pegar um Coiba Torpedo, sei lá, Pirâmides, sim, enfim, um Gran Reserva. Eu acho que você fez muito bem de pegar um charuto que as pessoas têm acesso. Um charuto que as pessoas têm acesso, complexo ao extremo. Por que eu peguei o Série número 2? Eu queria colocar um Lusitânia muito grande. Então eu peguei um Série número 2 que ele é menor, para mostrar rapidamente. Nós sabemos que um charuto é sempre dividido em 3 terços. Fala uma curiosidade, eram 2 mulheres, né? Avaliando o seu charuto? Na final. Na final. Na grande final. Tô comendo bola. Tá? Nessa etapa eram só 7 jurados, que eu apresentava para um desses 7 jurados escolhido para ficar numa mesa, e eu apresentava para este jurado. Então eu vou lá, logicamente... Ele fumava e bebia? Ele fumava e bebia. Ele fuma e bebe, todos os jurados fumam e bebem. Eu tenho que servir o charuto. Aí depois que eu falei da bebida e charuto... Você faz o serviço do charuto para um... Eu vou lá e apresento a bebida, apresento a bebida para todos, falo da bebida, falo do charuto, depois eu sirvo a bebida, isso é importante. Já teve cara que eu falei muito bem da bebida e falei, o charuto vai pôr a bebida e deixa cair, o cara tá tremendo, né? Então o cara vai lá, tá tenso, porque você fica tenso pra caramba, né? São 200 pessoas te assistindo, mais 7 caras olhando, mais 50 caras tirando foto. E o Cristiano gritando? E aí ferrou tudo, né? E o Cris, Brasil! É, maloqueiro. E aí o que acontece? Serve, tem que fazer um serviço bom da bebida. Você não pode encher o copo, você tem que pôr na medida certa, isso também é avaliado. E aí depois eu sirvo o charuto para todos, só faço o serviço para um, em que eu faço incendido, acendo o charuto com cedro, que ele tem que ficar 45 graus, o charuto a 45 graus também, ele vai queimando. Eu não vou poder pôr a boca para acender para o cliente, logicamente. Eu acendo e tenho que entregar o charuto acendido para ele, sem colocar a boca, sem assoprar, nada. Você vai simplesmente fazendo um processo. Aqui eu mostrei como a gente mostrou faz o cedro. Então o cedro aqui você gira para oxigenar, para aportar oxigênio na brasa, deixar ele calentado, entregar, tem que fazer um corte muito bom. Então geralmente você leva suas ferramentas? Eu levo as minhas ferramentas. Você levaria essa tesoura da Chicara? Essa que eu conheci hoje aqui, essa eu conheci hoje em primeira mão aqui, da Chicara. Eu conheço outras tesouras, eu tenho umas 5 tesouras lá em casa, cara, que as tesouras eu não gosto porque elas às vezes aplastam um pouco. Ela amassa um pouco o charuto e ela, muitas vezes, ela dá uma quebrada na capa. Essa aqui é perfeita da Chicara, fenomenal. O charuto tem que estar numa condição perfeita também. Muita gente perde porque leva isso aqui no campeonato. Porque na hora você tá tenso, você não pode fazer um corte errado no charuto. Você tem que fazer um corte reto, limpo, e você usa a tesoura. Então o cara tá seguro de si, ela e aí começa a tesoura a falhar. Porque o charuto pode estar um pouco umidificado, tá um pouco molhado. Então ele vai começar a estragar ali. O espanhol do ano passado, eu tenho filmado isso. Ele vai lá, corta e não vai. Ele fala, gente, olha que o charuto... Ele fala isso, estão gravado. É que o charuto tá um pouco molhado, eu vou usar outro equipamento.
Sendo que antes ele começou, não, porque isso aqui é o equipamento ideal, não sei o que, não sei o que, ele foi cortar, não deu certo. Então assim, eu Tirou já no pé, utilizei né? esse Tirou no aqui, pé. que é uma guilhotina de 2 olhos. Você usou 2 essa? honras, usei Essa mesmo? Essa mesma. Dessa marca, eu usei uma marrom que tá lá no meu altar agora de Tá, vinho lá em sim. casa. Né? No Que pedestal. Ninguém mais encosta naquele, mas é dessa mesma marca, desse mesmo formato. E usei o corte, um corte avaliado também, o corte e o incendido, e depois você passa por uma sabatina, que eles podem te perguntar o que eles quiserem sobre qualquer marca. Geralmente eles perguntam das 6 marcas ou das marcas que estão no Midor. Você pega um... Os charutos são eles que fornecem? Eles fornecem os charutos, eles colocam na bandeja os charutos, Se o só charuto que estiver travado. eu levei o meu. Aí cada um tem a chance, pode levar o seu. Tá, eles colocam ali, eu chego lá na hora de apresentar, você tem 2 a 5 minutos para montar a sua mesa. Eu fui lá, tirei os charutos que estavam lá e coloquei os meus. Meus partagás que eu levei da caixa, daqui bonitinho, que eu deixei umidificando, fiz o processo depois de secagem dele perfeito para o consumo, desculpa. Então coloquei eles meus charutos e fiz o processo, ou seja, completo, porque isso é importante mesmo, o que você falou. Chega lá, esse espanhol não levou os dele, eu já estava molhado, então ele não conseguiu Molhado, cortar. seco, a merda, Cara, travado? uma merda, travado, furado, tudo. Então, ou seja, depois essa batida, que isso é o mais importante. Muita gente vai lá, craque na bebida, craque no charuto que levou, mas você não sabe a pergunta que vem. Então o cara pode perguntar, me fala de 2 vitolas específicas, fala do Coíba Beic 56. Você tem que falar. Coíba Beic, que foi lançado em 2010, pela primeira vez na história da Habanos, utilizou a folha médio tempo, e blá blá blá, e blá 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 blá. Então você tem que estar preparado com as 27 marcas de Habanos e com as mais de 250 vitolas. Isso é importantíssimo para quem quer chegar ali. Uma vez E na não vida, só né, isso, Walter? hein? Você não faria de novo, né? Não, porque, cara, eu vou te falar. Imagina. Eu vou te falar aqui uma coisa que eu quero agradecer. Tem uma pessoa que me ajudou muito, foi a Priscila Roda, minha namorada. Que, cara, eu fiquei com ela sofrendo nos últimos 2 meses, cara. Essa sofreu, cara. Compreensão, né? Esta sofreu. Ela ficava aqui, eu ficava ali do outro lado. E plá, e plá, e plá, e plá. Ela, olha, mas você tá falando muito rápido. Você tá falando tenso, tá meio tenso, tal, Ela tal. fazia os cartõezinhos? Cara- Porque no Master Online é assim, o cartãozinho com a pergunta e a resposta tá atrás. Ela me ajudou muito, cara. Vou te Legal. falar uma coisa. Porque eu fiquei treinando. Eu fiquei os últimos 2 meses, não tive vida. Vida, vamos dizer, social, né? De sair com amigos. Amigos, e aí? Não vou sair. Mas, tá bom, você vai estudar 24 horas por dia? Sim. Sim. Teve dia que eu estudei 20 horas, normal. É uma vez Era uma vez, cara, cara. na vida. Se você tá se propondo a ganhar alguma coisa, eu sei que eu respeito assim aquele lema, não, participar é importante e tal. Eu não É um cacete. Eu não aprendi Ah, isso. que mané participar. Eu não aprendi Se isso. você vai... É se pra você ganhar. vai pra ganhar, pô. É, vou pra ganhar. Eu Walter, me fala uma coisa. Aí você passou. passei. Aí eu passei. Comemorei, tem os vídeos aqui. Aí comemorou de terça a quinta. Não, eu sei que você ficou no hotel. Comemorei naquelas, né? Me falaram que você ficou no hotel, fumando, O Cris estudando. conheceu o Diego, né, Cris? Cris tá aqui nos bastidores, né, Cris? Conheceu o Diego. Perfeito. O Diego, ele vai ouvir também essa filmagem. O Diego, ele ficava lá comigo, tava nós dois no mesmo apartamento. E eu lá, treinando incendido, né? Eu fiz o acender charuto com cedro. Teve um dia que eu acendi mais de 100 charutos. E eu acendi o charuto, pá, e o Diego passando pra lá. E eu falando, né, com a parede. Eu coloquei 4 cadeiras, ficava falando com as cadeiras, não sei o que, e o Diego passando. Eu falei, Diego, por favor. Meu, será que você pode? Um dia eu pedi isso pra ele vai ouvir, ele vai lembrar, vai dar risada. Mas será que você pode ir pro Habana Livre? A gente tava perto do Habana Livre. Você pode ir pro Habana Livre e só voltar 1h da manhã? Caralho, 1h da manhã. Eu falei, puta, por favor, é que eu vou hoje estudar até 1h da manhã. Ele, puta, eu vou quebrar essa pra você. Ele saía do quarto que a gente tava junto, ia pro Habana Livre tipo 8 da noite e voltava 1h da manhã. Então foi um parceiraço. Gente, também. isso é muita dedicação. O que a gente faz aqui, o pessoal fala, pô, você bala com É que eu charuto, sou você fuma bitoladaço, hein? E Eu outra, sou um cara gente, Caxias. não hein? é brincadeira. Pra gente estar hoje aqui falando, é porque alguma coisa a gente sabe e alguma coisa a gente deixou de fazer, né? Nos privamos de muitas coisas. Você é muito mais do que eu, né? Mas isso aqui não é brincadeira. Isso aqui Isso não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui Você tem fazer aroma, rating, sabor, charuto, publicidade, tem é muito estrutura, estudo, dimensão, muito dinheiro que tiro. você gasta com isso, o tempo que você deixa de ficar com as pessoas que você gosta, de fazer coisas, enfim. Com certeza. Segunda-feira. Aí você conclui Aí eu isso. fiquei. Segunda-feira Sexta-feira. eu fiquei sabendo à noite que nosso amigo Diego, também que eu preciso mencionar, ele chega no hotel, a gente estava indo pra noite de Bem-vinda lá, específica lá de Cuba, ele fala, chegou com uma cara assim, né? Eu falei, e aí, cara, puta, e aí, tô na final. Ele ficou lá pra ver. Eu falei, não vou nem ficar, Sim. cara, porque eu tô tenso. Ele falou, puta, cara, você não passou pra final, não sei o que, blá blá blá.
Aí ele, eu falei, você tá brincando, cara? Ele falou, pô, eu tô falando, olha o vídeo aqui. Daí tem um vídeo que depois eu vou passar pro Bruno aí pra ele editar. No vídeo tá lá, classificados para a final, Brasil, Cuba e Reino Unido. Eu falei, filha da puta, parceiro. Eu chorei pra caralho, eu sou meio chorão, né? Fiquei feliz pra caramba. Falei, cara, nem vou mais pra noite de bem-vindo. Ele, você é louco. Lógico que vai. Você tá louco, Você cara. finalista. É uma noite, você finalista, você vai lá, todo mundo quer tirar foto com você. Fui lá, era uma loucura lá, foto, caralho, parecia um... Me falaram que até Paris Hilton tirou foto com você. É, até Paris Hilton, Nossa. cara. Você viu, como é que você sabe né, dessa? cara? Bichão, fiz na Pedindo lição pra de tirar casa, foto, ó. cara, você viu. Me fala da final da sexta-feira. E aí, vamos lá, estudei igual um maluco. Cheguei sexta-feira, tava tenso pra caramba na quinta. Chega na sexta, o pessoal cria regra nova. Porque a regra é você, numa final, todas as últimas finais, basicamente a regra, você chega lá, se apresenta, busca a bandeja de charutos e fala um pouquinho das marcas. Aí sim. Para as pessoas já vai fazendo um serviço. Aí sim, As que é um outras serviço pessoas como estão se fosse numa tabacaria, né? Isso, você vai lá buscar a bandeja e você fala, aqui nós temos Coíba, fundada em 1966, por Célia Sanches Mandulei. Aqui você tem Monte Cristo, fundada em 1935, por Alonso Menendez e José Garcia, e blá 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 blá. E vai falando as marcas, as vitolas. E depois você fala, olha, qual que é o seu gosto? Vai testando para você oferecer o charuto certo. Sim. Ele chegou assim, olha, esse ano, pelos 3 competidores, tem gravado isso também, pelos 3 competidores tem um nível elevado e tal, e a gente quis mudar um pouco para ficar mais difícil a coisa. Que bom, né? Eu falei, puta, legal, porque eu não tava sendo preparado. Maravilha, né? Então, geralmente é um cenário pros 3, em que um apresenta, ele sorteia uma ordem de apresentação, é um, depois outro, depois outro. Eles chegam lá e falam assim pra gente, o Cris estava até lá, viu? Não, é diferente, vocês vão ter que chegar aqui, falar rapidamente, você tem 5 minutos para falar das 6 marcas premium, falar das 6 em 5 minutos. Depois você tem mais 5 minutos para buscar a bandeja e falar de 2 vitolas. E depois vocês têm mais 20 minutos para fazer o atendimento e acertar o charuto de cada um. Você tem que acertar o charuto. Ah, eu vou te dar um Coíba e um Monte Cristo. Não, você tem que saber o que ela quer. Tem lá. Por que você e escolheu, por né? que eu escolhi? Pelo sabor, pelo tamanho, pelo tempo de fumada, se é uma fumadora habitual, se não é. Quando falou isso, eu falei, qual que é o cenário? Um só para os 3? Não. Eu até fiz uma pergunta lá. Eu falei, não, é um cenário para cada um, em que vocês só vão saber na hora. Mas foi simultâneo? Tipo, ó, o máximo que eles me falaram foi o seguinte, você é 2 cubanas, que você vai atender, o cara do Reino Unido, se eu não me engano, era um matrimônio, e o cubano era 2 homens de casamento, negócio. você disse? Era um matrimônio, era um casamento, era um casal. Perfeito. Um casal. Perfeito. Eu eram 2 mulheres cubanas que estavam lá passeando, estavam no restaurante, e o outro, o cubano, eram 2 homens de negócio. Só isso que nós vamos falar. Eu falei, mas vocês não vão falar quais vitolas que tem no Midor, quais as marcas que tem no Midor, uma que é forte, a outra que é média forte, não vão falar nada. Eu falei, puta que pariu. Desculpa falar a palavra, Sim. não, eu falei, pô, Puta que ela pariu. fudeu. O Diego tava no lado, eu falei, caralho, fudeu. Pô, ele, calma, cara, você tá ficando tenso. E aí eu falei, tá, beleza. Daí eu fui sorteado o segundo a apresentar, né? O Reino Unido foi o primeiro, fui o segundo, o cubano foi o Você terceiro. assistiu primeiro? Não pode assistir, você vai pra uma sala enclausurado, fica os 2 lá com segurança, é uma coisa de louco, né? Porque ninguém pode passar informação. É um negócio... Seguranças do Fidel. Não, do Fidel, muito sério lá. Fiquei com o Carlos Maria, com mais 2 caras na porta, coisa meio até, achei demais, né? Parecia que era, meu Deus. Tudo bem. E aí... É na a regra minha do vez- jogo, né? É, regra do jogo. Na minha vez eu tenho gravado isso, a minha apresentação inteira. Na minha vez, eu cheguei lá e falei, quer saber, cara, eu não vou falar de 6 marcas de 2 vitolas, eu vou falar das 16 vitolas e das 6 marcas. Vou ver se eu não estouro o tempo. E eu falei das 6 marcas e das 16 vitolas. E aí, quando eu fui buscar a bandeja, o Hilário, que era o presidente do Hilário, falou, meu, para, você já falou das 16, não precisa falar mais de 2. Você falou das 16, ela falou só de 2, falou das 16, já pode fazer o atendimento. Perfeito. Fui lá, fiz o atendimento, perguntei, vocês são cubanas? Não são cubanas? São fumadoras habituais? Porque você tem 3 tipos. Sim. O não fumador, o fumador ocasional e o fumador habitual. Somos fumadoras habituais. Então quando você tem esse tipo de caracterização, você tem que respeitar a fortaleza e a marca. Um cara que é fumador habitual, ele sabe a marca que gosta e sabe a fortaleza que gosta. Então você tem que perguntar, tem uma marca de preferência? Você tem um formato de preferência? Você gosta dos doble figurados, dos figurados? Você gosta do quê? E aí você vai questionando e de uma forma, claro, você vai falar, você gosta do quê? Você gosta do quê? Não, é de uma forma carismática. Você tá servindo. Eu tô servindo, eu tô ali pra servir, eu sou um sommelier. Exatamente. Então eu vou ali, olha, então, você gosta de qual marca?
E aí uma me falou, eu gosto de Ramon Aiones. Perfeito. E a outra eu gosto da Glória Cubana. Daí eu falei, pessoal da Glória Cubana, a Glória Cubana você gosta? Que foi fundada em 1885, tem 3 vitolas no guia oficial, as vitolas são taínos, medalha de ouro número 2, medalha número 4, blá blá. Ah, e você gosta de Ramon Aiones? Ah, maravilha, fundada em 1837, inclusive foi referência porque Ramon Aiones foi a primeira marca que lançou ao mercado essas caixas que nós conhecemos Decoradas. hoje, decoradas com o nome dele. Então eu falei essa história ali, fui contando um pouco da história. Eu falei, posso contar um pouco da história do charuto? Você sabe por que são 27 marcas? Porque Cuba tem muito mais que 27 marcas. Mas por quê? Eu falei, olha, todo charuto, todo habano é um charuto cubano, mas nem todo charuto cubano é um habano, você sabia? Não, por quê? Falando um pouco da denominação de origem protegida habanos, o porquê que são só 27 marcas. Aí você enriquece do jeito que você quiser. Você pode chegar lá, fazer o seu serviço e ir embora. Então, para você ganhar, eu pensei em dar um diferencial. Você tem que ser um cara diferenciado, senão você não vai ganhar. Porque o serviço de charuto todos sabiam fazer, né? Sim. Todos os 2.000 que se inscreveram. Todos os 12 mil. Ué, Sabe cortar fazer e acender corretamente? Cortar, acender, cara, é complicado, é fácil. Você vai lá, fácil mais ou Prática, menos. né? Teve um cara que Prática. perdeu por causa disso. Né? Teve um prática. russo lá, parece. Você assistiu o russo, Cris? Não assisti. Mas tem gente que falou que o russo usou 6, 7 cédulas e ele não conseguia acender. Então eu usei 2. São 2. É 1 para 2. Você não pode passar muito disso. Eu acho que 2 é o limite. Cara, 2 é o O limite. Reinaldo da Conde Villanueva, eu gravei um vídeo com ele lá, ele acendeu com um charuto. Não, eu com um cedro. eu acendo com 1. Só que você pega um Partagaceria número 2, que é uma taruga desse tamanho, não dá pra você acender com 1. É, o Reinaldo acendeu o robusto. E outra coisa, a sala é uma coisa interessantíssima de falar. A sala tem ar-condicionado por todo lado, tem vento. Então você vai chegar lá, você acha que o fogo, a chama vai ficar pontudinho? Eu levo vantagem, porque eu ponho a barriga na frente, eu vou acendendo assim com a barriga. Não, tô brincando. Eu acho que você tem que usar sua Não, tá, você vai lá. Você vê onde está o vento, Minha você bota vantagem, as costas na frente, né? Tem uns braços, E você então fica, falava né? assim, Você fica na frente, você fica na frente do vento. Não, mas efetivamente você tem. O que eu faço? Eu ao acender a vela já vejo que se ela tá bombando para que lado que ela tá mirando. Só que a vela não tava. Interessante que a vela não tava reta. Tava o vento doido. era em cima. E você não vai acender aqui agachado, né? Você vai acender aqui em cima. E a vela tava reta. Tava mais ou menos. Quando eu ia acender, a chama. Eu virava pra cá, virava pra cá, ia virando até achar a posição. E na hora você fica tenso. Claro. Porque se você. Uma das principais partes é você acender o charuto correto. E se você tá lá Você acendendo. acendeu os 2 charutos para as 2 moças? Para uma, você faz serviço para uma pessoa só. Então, acendi o charuto, acendi o charuto, fiz o Sempre serviço. com cedro? Você não pode Sempre com acender cedro. com maçarico? O ano com- passado com- foi um. Com Dupont antigo para fazer uma graça, Isso. não pode? Eu não vou lembrar exatamente, esse ano não teve ninguém que quis fazer graça, porque o ano passado teve um cara que chegou lá, eu como no restaurante, ou como num serviço profissional, ninguém fica usando cedro, então eu vou acender como eu acendo no meu restaurante. Pegou lá o isqueiro e ele não foi pra final, lógico, não vai pra final. Então, não vou nem dizer lógico, né? Porque nós acendemos, eu acendo em casa com cedros. Nós acendemos aqui agora com Assim, maçarico? acabamos de acender com maçarico. Eu sempre uso de 2 ou 3, eu não gosto de 1. Né? Não. Eu acho que ele é mais lento e carboniza mais o charuto com uma fumada. Eu gosto de 2 ou de 3 e distante. Então eu acendi acendemos agora com maçarico. Agora em casa, muitas vezes eu acendo com cedro, mesmo porque para testar para o mundial. Isso é importante. Eu acendi muito com cedro em casa. E ultimamente eu tenho feito isso. Eu gosto porque, bastante do cara, cedro. é muito bom. É muito bom, cara, você acender com cedro. É muito bom. Eu gosto demais. E depois você ao final de você servir, eu servi para uma cubana, um Partagás Lusitânias, que é um prominente de 49 Grande. 194, 19 centímetros, 9,4. Então é grande. Para um outro eu servi um Coíba siglo VI, Legal. que é um canhonaço de 52 por 150. Para mim, os dois perfeitos para as duas situações. Ali eu tinha acertado os charutos, na minha opinião. De acordo com a característica de cada uma e de acordo com as Você 16 vitolas. você serve uma bebida para harmonizar Eles te dão uma carta na hora e você fala. e né? você tem que explicar. Você tem que falar o seguinte, olha. Aqui na nossa carta nós temos um conhaque, um Scott, 18 anos, 12 anos, tinha um 18, um 12, não sei lá o que. Tinha 3 tipos de rum. Porto tinha Jerez, tinha várias bebidas ali. E aí você fala, olha, pro Partagás Lusitano você tem bebidas específicas para cada charuto. Você não pode, não é que você não pode, você pode tudo, né? Tem amigo meu que fuma charuto com água.
E tem amigo que ele só fuma, ele não bebe bebida alcoólica. Então ele fuma charuto com água. Muita gente Cara, aqui no site, o pessoal me escreve assim, harmoniza o charuto com mate, o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu não harmonizo porque eu não acho uma boa harmonização Sim. pra mim. É muito pessoal É isso. muito pessoal. Tem coisas que são mais de senso comum que vão melhor. Senso comum. Né? A gente não tá aqui pra falar o que é certo e o que é errado. Sim. É o que a gente considera pela nossa experiência, pela nossa bagagem. Isso mesmo. Por tudo que a gente já bebeu, já fumou. E uma coisa, no mundial você tem que seguir o senso comum. Você não Exatamente. vai falar assim, olha, eu, como um amigo meu fuma com água, eu vou te servir água e você café. Tem um outro amigo meu que é só com café, também não E bebe. Dolly Guaraná pra você. E Dolly Guaraná. No Maduro. E lá tem a tucola, né? Tucola pra você. Cola pra você porque eu acho que o açúcar... Pô, Meu, não aí- vai. Aí vira coisa de maluco, né? Coisa de maluco. Então, pro Partagás-Lusitanos eu servi um uísque Chivas, 18 anos, porque tinha na carta, Ok. não posso fugir muito, tem que ter na carta, que combinou muito bem. E pro Coíba Siglo VI, que é um médio buscando um média forte. Eu tenho que falar isso aqui para justificar, porque a gente vai falar que o rum que eu servi pra cubana, não teve gente que veio me criticar depois. Pô, você é louco, você foi servir. Eu servi um rum, seleção de maestros, Legal, da... cara, que é top, da Havana Sim, Club, da Havana Club. que fica mais ou menos 15 anos, ele não tem Legal. muito tempo certo. Fala, pô, esse rum é muito forte. Só um pouquinho. Eu servi justificando que era médio, buscando um território médio forte de sabor. E um rum que pra mim é complexo igual um siglo VI. Então você serviu rum, seleção de maestros Seleção de pra, maestros. pra cubana que tá fumando o Coíba, siglo VI, né? Então pra mim é uma harmonização perfeita, fenomenal, é algo assim que a mim também, meu paladar gosto muito dessa bebida, esse rum, com esse charuto. E, cara, por fim foi isso. Depois eu tive a notícia, logicamente, de receber a notícia que eu fui campeão mundial. Foi uma coisa muito feliz, fiquei muito feliz pela dedicação que eu tive. Como eu já te falei, quero agradecer a Priscila Roda, que me ajudou muito. Sua namorada, né? Minha namorada, não tem nem o que falar, cara. É um anjo na minha vida aí, me ajudou demais, uma coisa fenomenal. Quem mais você quer agradecer? Cara, o Dom Amigos, o Fábio Pedra, o Alexandre Buriola, o Denis Araújo, o Fábio Araújo também, são os caras que integram o Dom Amigos, Legal, somos em bacana. 5 aí, uns amigos pedados. Diego, não tem nem o que falar, o Diego me ajudou demais. Em Cuba, o Pedro Terreda, o Juan José, o Ibrahim, o Orlando, a Zudlai, são 3 desses são os campeões mundiais cubanos, né? Então que me ajudaram muito, que deram algumas dicas e que me ajudou muito nessa parte final. E agradecer, cara, todos os vegueiros, todos os cubanos que me ajudaram também, porque os caras sem Cuba eu não chegaria em lugar Sim. nenhum, preciso agradecer Cuba e agradecer esse meu país maravilhoso, né? Que a gente tem essa possibilidade de estar fumando um charutinho aqui. Podia ser melhor, né? Podia ser melhor, podia ser melhor. Podia ser melhor. Hoje estamos na merda profunda, E 2 não meses. posso esquecer, agradecer minha mãe, né, cara? Mas com Minha certeza, mãe, né? meu Te irmão deu a Rafael vida, né? Sais, meu irmãozão, pô, minha mãe que... Eu acho que tem nem o você tem que agradecer mais uma pessoa. Cristiano Paroc. Cristiano Paroc, cara safado. nem me fala, pô. Cristiano Paroc. Ele que foi atrás desse Mark pra mim, aí encontrou esse Mark. Eu levei lá pra Cuba, pra pré-classificatório, eu levei o Mark 91. E depois eu falei pra ele, meu, quero um top, uns 100 pontos. Ele falou, tem um 85. Ele conseguiu o Mark 85 também pra mim. Maravilha. Então, Walter, agora, quem e meu tem que pai te- também, né, paizão? O pai tá junto aí. Quem tem que te agradecer sou eu, né? O pessoal do blog charutos.com, do Degustando Charutos no YouTube, essa grande aula. Acho que foi um Que vídeo isso. longo, mas foi um vídeo muito instrutivo, muito detalhado e charutaço, cara. Obrigado. Charutaço, né? Puta que pariu. E agradecer você aí, Charuto. cara. Porque, ó, Obrigado, Bruno. esse cara aqui, Nosso- eu tava em Cuba, tinha ganhado, depois, acho que tinha umas 2 horas que eu tinha ganhado. Eu já recebo uma foto de um amigo, nossa, você já tá no Instagram com T. Zimmer. Eu falei, cara, mas eu não conheço. E, cara, eu falei, que esse cara já tá publicando as fotos, o cara é muito rápido, muito top, Obrigado, uma grande pessoa. Walter, que a parceria Cara, seja gratidão. longa, que muito mais charutos que a gente vai fumar. Vamos Com certeza. aqui avaliar muitos charutos aqui pro site. O Walter, fico muito feliz de ter aceitado esse convite e virou da casa, né? Oh, com certeza. E o próximo Se vocês aí me vamos aceitarem, fazer. então, Próximo cara, aí vamos fazer. Marcelão, Cris, vamos fazer um bate-papo de Vamos. amigos, vamos falar. Vamos falar Capa de tem charuto. sabor, não tem Capa sabor. Opa! Vamos? Vamos, Fazer um vamos, papo vamos, legal? vamos. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de charutos.com, degustando charutos. Nosso Epicur Sommelier, Habano Sommelier, campeão Campeão mundial. A taça é nossa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Continuem não votando na Dilma. Não sei se o impeachment resolve alguma merda, mas vamos lá, né? Vamos tirar a turma do poder, acho que é o mais importante, né? Gente, obrigado, desculpa as brincadeiras aí.
Grande abraço, boas baforadas. Valeu, Valeu. falou.